Olha, estamos precisamente no local onde nasceu a Associação Académica de São Amede. Foi aqui. Surgiu porque aqui neste local jogava-se com a bola do Marcos Pinto. Não é? Futebol. Aqui só passavam carros de bois, praticamente. E portanto era o campo da malta, era aqui dar uns toques, como nós dizíamos. E eu, na altura, foi o Joaquim Fonseca até, que me disse: Eduardo, foi fundada ontem a Académica de São Amede, queres ser sócio? Já, disse-lhe eu. E pronto. E foi o 22, nessa altura. A primeira sede foi no edifício do Quartel dos Bombeiros, na Rua Godinho de Faria. E foi aí, no primeiro andar, em que nós nos reuníamos e haviam as Assembleias Gerais, que eram um misto de seriedade e outro de grandíssimas borgas. Depois, quando os bombeiros fizeram o atual quartel, na Avenida do Conde, deram-nos uma sala, que por fora, por causa dos associados, dizia assim, sala da leitura. Mas era a sala da Académica, a quem muito devemos, aos bombeiros de São Amede. Sem o auxílio dos bombeiros de São Amede, dificilmente teríamos a Académica de São Amede, porque nos deram sempre uma sala na sede deles. No terreno, porque o voleibol nessa altura jogava-se ao ar livre, a chover e coisa, e em terra batida. Essa ocasião, na terra batida da parada do quartel dos bombeiros, fizemos lá um campo de voleibol onde jogávamos. Jogávamos lá ao domingo de manhã, que aquilo era fantástico. E chegámos a jogar à noite com o Sporting de Braga, num jogo em que foi feita uma eliminação provisória. Perdemos 3-2 com o Braga, mas o Braga trazia dois atletas, um olímpico e outro. Era um indivíduo que era campeão da Europa. E, portanto, quer dizer, dois indivíduos que eram atletas que não eram de voleibol, mas jogavam voleibol e vieram integrados no Braga e ganharam-nos 3-2. Até que, felizmente, foi construído o nosso pavilhão e acabou a sede lá nos Bombeiros. Quando entrei para secretário, e eu esperei ter a maior idade para ser diretor. Porque se fosse como agora, que parece que é aos 15 anos, eu aos 15 anos já era diretor da Académica. Assim não, andei por fora a trabalhar para os outros, sem o meu nome lá, e quando chegou à altura, fui nomeado segundo secretário. Não sabemos quem é este gajo. Depois tive 4 anos como primeiro secretário, aí já era primeiro secretário. Tinha feito o lugar de primeiro secretário do primeiro secretário, que era o Manuel Cabecinha, que nunca ligava a puta àquilo. Um tipo extraordinário. Por fim acharam que o lugar que eu ocupei, que podia ser, digamos, feito por mim, porque não havia mais ninguém, então deram-me o lugar de presidente. Eu fui presidente da Associação Académica durante 12 anos e nessa altura tive que demonstrar a aptidão para o lugar e ter qualidades de enfrentar um lugar de grande responsabilidade. E muni-me sempre de bons elementos como diretores das secções. O Manuel Ribeiro foi um excelente primeiro secretário, o Zequinha foi também um tesoureiro bom e, portanto, foi bom para a Académica, para mim, porque era um conjunto agradável. Depois da minha presidência, houve o cuidado de, ao reunirmos, tentarmos angariar fundos para comprar um terreno aqui em São Amede em Festa. Corri tudo em São Amede em Festa e não há dúvida nenhuma que não havia hipótese. Até que um dia eu fui falar com o Eduardo Caldas de Lima. E, entretanto, um dos sócios dele era o sobrinho, que era o engenheiro Rafael Caldas de Lima. Então, Eduardo, como é que vai isso? Eu disse, olha, vai tudo bem, obrigado e tal. E a Académica? A Académica, mais hoje, mais amanhã, vai acabar. Vai acabar? Bem vai, olha. Eu já corri São Amede inteira à procura de um terreno e não consegui. Nada, não há nada. Depois eu vou-lhe arranjar um terreno. E eu fiquei, como?
vai haver um terreno no fundo da Avenida da Pedra Verde. E depois falámos. Eu telefonei imediatamente ao Vasco Sá. Vasco, anda comigo, passa-se isto, assim. E viemos ver o terreno. Isto era um amontoado. Para abrir esta avenida, deitava o lixo todo aqui. Epá, o que é isto? Não te preocupes. Isto depois de terraplanado, o que nos interessa é a localização. E a área, que era enorme, e pronto. E assim nasceu. E depois fizemos um contrato com o engenheiro Rafael Calhas Lima, a quem comprámos o terreno, e foi na Praça da Liberdade, no Maia Mendes, no notário, que foi feita a escritura. Com o terreno, tornou-se mais fácil termos um pavilhão. E como nessa altura, os clubes, por exemplo, o Espinho, o Centro Universitário do Porto, conseguiram, através da Direção-Geral de Desportos, com participação para fazer o pavilhão deles, eu disse para comigo à direção, vamos também pedir uma comparticipação, porque já temos terreno. Porque até tivemos um engenheiro que morava cá em São Médio, que era o diretor no Porto, e que nos disse, vocês só precisam agora de nos dizer que têm o dinheirinho. E nós vamos dar o subsídio. E assim foi, nasceu o subsídio que, juntamente com aquilo que temos, compramos este terreno enorme. O engenheiro Calhas Lima, quando nos vendeu o terreno, disse, há uma coisa que eu vos peço. Aquele eucalipto que está junto à rua, não queria que deitassem abaixo. Pronto, sim senhor. Fizemos a vontade. Simplesmente, passado 2 anos ou coisa assim, havia da parte da direção a ideia de deitar mesmo o eucalipto embaixo, primeiro porque tínhamos medo que aquele eucalipto tombasse para cima do pavilhão. E segundo, porque as folhas e a coisa... E o engenheiro concordou com isso, disse, pá, aquilo é vosso agora, façam o que quiser. E deitámo-lo abaixo. Deu umas massas, porque foi vendido a uma empresa lá da serração, que levou coisa e pronto. A atribuição do meu nome ao pavilhão teve que ser submetida à aprovação da Assembleia Geral. E eu disse para comigo, quando chegar a essa coisa eu tenho que me retirar. Porque não quero estar numa Assembleia onde eu possa dizer assim, não concordo. Dizer assim, olha, eu abstenho-me. Eu assim, não fica bem, nem uma coisa nem outra. Portanto, retirei-me na Assembleia, para a Assembleia decidir sem a minha presença. Porque é um voto secreto, digamos, e alguns que dissessem não tinham a minha presença, que eu estava a observar. Felizmente para mim, depois soube que foi aprovado por unanimidade e aclamação. E eu fiquei pasmado. Assim, estava a contar com mais 1 ano, mas é de trabalho na direção, porque eu fui eleito diretor nessa altura. Eu julgo que foi pelas qualidades que eu demonstrei como diretor, por ter trabalhado afincadamente para que tivéssemos um terreno. O nosso pavilhão foi em 13 de dezembro de 1969 e deu origem a que fossem criadas novas secções. Só tínhamos o voleibol, houve karaté, tivemos ginástica, tivemos outras modalidades próprias, digamos, do pavilhão. Foi tudo mudança. Sem o pavilhão, tinha acabado a académica. Há uma história muito curiosa, passada com o Presidente da República, Almirante Américo Tomás. Muito curiosa e muito agradável falar nela pelo seguinte. Nós fomos convidados por um clube que havia no Aleixo, do bairro do Aleixo, para ir à inauguração do campo de voleibol, que era no terreno deles, mas ao ar livre, e era em terra batida. E a inauguração foi feita precisamente com esses 2 clubes que fizeram honras ao Presidente da República, Almirante Américo Tomás, e eu, sabendo que ele era um grande colecionador de distintivos, então o que é que eu fiz? Como sabia que eu ia ter com ele,
E a coisa, pedi aqui em São Amédio e quase, parece que no Conselho, a todos um distintivo. Ele veio para aí de 50 distintivos ou coisa assim. E depois disse, Sr. Presidente, está aqui uma oferta da Associação Académica, primeiro porque vai encimada pelo distintivo da Académica, esse primeiro de todos. E depois, por todos os distintivos que eu consegui arranjar, porque sei que o senhor tem uma grande coleção dessa espécie. Oh, meu querido! Depois, veio a São Amédio em festa, por voto pop, informar a Académica que nos queria visitar. E então fizemos um aviso por escrito a todos os sócios, porque no dia tal vem cá o Sr. Presidente da República, Almirante Américo Tomás, e pedimos a todos que compareçam ao pavilhão, tal. E assim foi. O senhor veio, chegou a São Amédio, virou para aqui, entrou aqui, isto ainda estava, não havia esta sede, não havia nada, era só o pavilhão, mais nada. Mas pedimos as cadeiras aos bombeiros, aquelas cadeiras bonitas que eles têm lá, para sentar o Presidente e outras coisas. Ó, Sr. Presidente, vão entregar-lhe o distintivo da Associação Académica, porque sei que é colecionador. E, além do mais, leva um distintivo que é para os automóveis e outros para a lapela dos casacos. Ele ficou encantado porque era colecionador de coisas desse género. Quando ele veio, ele disse-me assim, sabe porque é que eu vim cá? Porque vocês tiveram uma atitude muito curiosa quando eu fui a uma inauguração a um bairro no Porto e tal. Falou nisso. E eu, quando soube que vinha a São Amédio, eu quero ir a São Amédio de Festa Académica. E veio. Pronto, é uma história curiosa que a Académica tem para contar e que eu tive o prazer de pessoalmente viver com muita honra. O Presidente de Direção julgo que é capaz de continuar a obra que foi já feita, porque tem todas as qualidades, quanto a mim, para o fazer. O futuro da Académica, quem o quiser saber, vem aqui ao sábado de manhã, e vê o pavilhão cheio de crianças a fazerem ginástica. Olha-se para aquilo e diz assim, está aqui o futuro da Académica. É risonho, porque os pais estão a aderir muito com as crianças a virem cá. É incrível, não é? Só a Associação Académica de São Médio poderia fazer isto.